Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 16 de julho de 2021. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Teremos na programação de hoje horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, como também informações sobre o DXismo, rádio escuta e rádio amadorismo, e teremos logo mais a entrevista ao empresário do setor de imóveis, o Douglas Baiense, que também é DXista, rádio escuta e rádio amador, PY1 Lima. E vamos comentar sobre a ativação SOTA, que começa logo mais às 21 horas no Brasil, 0 hora UTC. Ok? Sejam todos muito bem-vindos e boas escutas. Vamos ouvir os horários e frequências do DX Clube Sem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. Nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 UTC em 5.930 kHz diariamente e das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz, sempre aos sábados e domingos. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1h UTC em 5.010 kHz, das 2h30 às 3h UTC em 9.955 kHz, das 12h30 às 13h UTC em 9.955 kHz, das 15 às 15h30 UTC em 6.005 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 5h UTC em 9.490 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0h30 às 4h UTC em 4.765 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2h UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em espanhol via Rádio Miami Internacional das 2 às 2h27 UTC em 9.955 kHz, das 3 às 3h27 UTC em 9.955 kHz, das 11h30 às 12h UTC em 5.010 kHz, por fim, das 12 às 12h27 UTC em 9.955 kHz. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol das 0h às 0h UTC em 5.025 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 UTC em 7.305 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.665 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 15.190 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 UTC em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 UTC em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 UTC em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC
em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 00h UTC em 12.050 kHz, das 00h às 14h UTC em 5.970 kHz. A Rádio Clube do Pará, de Belém do Pará, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC em 4.885 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 00h às 00h UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 11 às 12h UTC em 9.955 kHz. A Rádio A Voz da Coreia do Norte transmite sua programação em idioma espanhol das 3 às 4h UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz. Para a América Central e do Sul, das 5 às 6h UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz para a América Central e do Sul, das 19 às 20h UTC em 7.570 e 12.015 kHz para a Europa, das 22 às 23h UTC em 7.570 e 12.015 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 UTC em 7.280 e 9.730 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 7.280 e 9.730 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 18 às 18h30 UTC em 11.685 kHz de segunda a sexta-feira, das 00h às 00h30 UTC em 9.690 e 11.940 kHz de terça a sábado. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 2h30 às 3h UTC em 5.800 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul. World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45. Olá, amigos e amigas, muito boa noite. Mandando aquele forte abraço aos amigos que já estão conosco, ligadinho em nossa programação. Ao Nestor Braga, pela cidade de Jaboatão dos Guararapes, aqui no nosso Pernambuco. Também ao nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco. Ao Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Érico Tavares, pela cidade de Paudalho, aqui também no nosso Pernambuco. Ao Ivanildo Dantas, pela cidade de São Paulo. Como também ao nosso amigo João Carlos, lá pela cidade de São Paulo. Também aqui pelo nosso... Nosso amigo Gernin Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ao Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao Hugo Tim Alves, pela cidade de Arapoti, no Paraná. Ao Orton Marcos, pela cidade de Formigas, Minas Gerais. Ao nosso amigo Oswaldo Beruto, pela cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao nosso amigo Bartolomeu, pela cidade de Hidrolândia, no Ceará. Ao Paulo Victor, pela cidade de Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Deixa-me ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Sandro, que está ligadinho conosco também lá por Porto Alegre. Ao nosso amigo Danilo Nonato, lá por Ouro Preto, Minas Gerais.
Deixa-me ver quem mais por aqui. Aqui também é o nosso amigo Humberto Durier, pela cidade do Rio de Janeiro. Também por aqui o nosso amigo Joel, pela cidade de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. Deixa-me ver quem mais por aqui. Nosso amigo Herblay Ramos, pela cidade de Joinville, Santa Catarina. Também o nosso amigo Douglas, que está aí nos ouvindo e será entrevistado de logo mais aqui na nossa programação. Bom, amigos, sem mais delongas, vamos ouvir o áudio sobre a Rádio Relógio, importante documentário aí produzido pela EBC e atualismo. Muito interessante as informações desse áudio, ok? Vamos ouvir na sequência. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, das 0 hora às 0 hora UTC. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. Nossa Rádio DX. O rádio faz história. Curiosidades, propagandas e a hora certa de minuto a minuto. Principalmente os ouvintes com mais de 35, 40 anos, tiveram muito de suas vidas aqui na cidade do Rio de Janeiro associadas à Rádio Relógio, principalmente aquela adrenalina de se arrumar para ir para a escola ou para o trabalho. E é sobre isso que Rose Eskenazi fala hoje. Vamos tratar da Rádio Relógio Federal, não é isso, Rose? Bom dia! Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a todos. Vamos nos divertir um pouquinho com a Rádio Relógio Federal. Com certeza! Então, assim, é uma história muito curiosa, muito próxima da gente que tem mais de 30, né, como você falou. Mas eu começo esse texto perguntando para os leitores a seguinte pergunta. Você sabia que a mosca é um dos insetos mais ligeiros e que se pudesse voar em linha reta levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Você sabia? Claro que não, né? Como é que vai saber uma coisa tão boba como essa, né? Mas durante muitos anos era o tipo de questão que ajudava a acordar os neurônios da gente, dos estudantes, comerciantes, trabalhadores do Brasil, isso às 5, 6, 7 horas da matina. Então, era uma época que não tinha celular, computador, despertadores digitais. Então, a Rádio Relógio, ela tinha uma grande utilidade e marcou o público por sua pontualidade e por suas informações de tipo de revista seleções. Alguma coisa era cultura inútil e outra coisa não era interessante também. Então, durante muitas décadas, a Rádio Relógio foi uma das mais interessantes que o Rio já teve. Então, é claro que ninguém gostava de acordar de madrugada, nem gosta até hoje de acordar com os galos, né? Mas muita gente hoje ainda sente saudade da Rádio Relógio. Olha que coisa incrível, né? É verdade. Talvez os seus leitores também sintam saudade. Rose, eu vou te dizer o seguinte, os ouvintes com certeza têm saudade, e eu vou te dizer o seguinte, no meu caso, eu acordava, às vezes, eu estudava no Colégio Estadual Visconde de Cairu, no Meia, de 77 a 79, né? 77, 78, 79. Eu acordava, às vezes, eu tinha que chegar no colégio 7h30 da manhã. E então às 6 começava a me arrumar. Eu acordava às 4 da manhã para estudar. Aquela reta final, dar aquela passadinha de olho no livro para a prova. E era a Rádio Relógio que ficava ali botando pressão, né? A minha mãe fazia exatamente isso, ligava na Rádio Relógio, a saudosa Dona Marli, para que eu, através da Rádio Relógio, soubesse que tá na hora, menino, tá na hora. Era assim que funcionava. Então, aí a rádio garantia isso, né? Você tem toda a razão, Rosa, está totalmente ligada à memória afetiva de muita gente aqui no Rio de Janeiro. Pois é, o importante é que a rádio estava ligada ao Observatório Nacional, né, que enviava o áudio à hora certa no Brasil, então era uma coisa oficial. Então, o aparelho de rádio era o eletrodoméstico mais importante nos anos 50, 60, né, mesmo depois da inauguração da TV no Brasil em 50, nem todo mundo tinha dinheiro para comprar um aparelho de TV, mas o rádio estava lá, né? Então foi muito curioso, que eu fui conversar com alguns professores da PUC, né? Assim, você lembra da Rádio Relógio? Perguntei para o publicitário Kiko Fernandes, né? Você lembra da Rádio Relógio? E imediatamente, depois de anos, ele recitou a seguinte frase. Você sabia que o caranguejo olha para trás achando que está olhando para frente?
É uma coisa engraçada. É enigmática, né? Assim, como assim? Aí você fica pensando, então você fica acordando os neurônios, né? Ele está olhando para trás ou para frente, o olho dele está atrás ou está na frente, né? O jornalista Giovanni Faria, nosso amigo em comum, né? Isso. Também foi imediato. Você sabia que melancia tem 95% de água e que o mosquito é capaz de voar 1 quilômetro em 7 minutos? Então é muito curioso que essa memória não se perdeu, essas pérolas ainda estão na memória. Se os ouvintes, né, forem pesquisar, vão surgir várias informações desse tipo. Verdade. Então a Rádio Relógio Federal foi fundada em 1956, marcou época, claro. A sintonia era AM 580 kHz. Que ainda é essa sintonia. Ainda é, né? Pois é, então apresentava primeiro um toque incessante dos segundos ao fundo e uma transmissão como essas que eu falei. Você sabia que o primeiro cronômetro marítimo foi construído no ano de 1715 pelo inglês John Harrison, né? Então, é essa coisa das mães, né, de bater na porta dos filhos e ficar pressionando. E para quem não queria ir para a escola ou que era muito lento, aquilo virava meio desesperante, né? Porque ficava falando, tá passando um minuto, os minutos estão passando, eu tenho que sair para a escola, né? Então ficava, assim, era uma coisa podia ser uma coisa meio irritante para alguns mais preguiçosos. Por exemplo, você sabia que a pulga consegue pular a uma distância correspondente a 350 metros o comprimento do seu corpo? Não sabia, duvido que você soubesse disso. E é como se o ser humano pulasse a distância de um campo de futebol. Como eles falavam, cada minuto que passa, um milagre que não se repete. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. 6 horas e 55 minutos, 0 segundo, pim, 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 toc, 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 toc. Bom, claro que esse nome se justificava porque a Rádio Relógio, ela ficava 24 horas no ar, né? E o principal locutor era o Tavares Borba. Eu não consegui pesquisar muita coisa sobre ele, né? Tavares Borba foi o que mais gravou o Você Sabia, o quadro Você Sabia, e aquele Galeria Silvestre, Galeria da Luz e tal. Não foi o único, mas foi a voz que ficou mais presente na memória dos ouvintes, porque foi o que mais vezes gravou esse tipo de texto, né? Então é marcante a participação do Tavares Borba na Rádio Relógio. Agora, com esse nome eu vou pesquisar mais, né? Mas nas viradas de minuto a minuto entrava uma voz feminina falando a hora certa. Vamos ouvir um trechinho da Rádio Relógio? Vamos acompanhar então, recordando a Rádio Relógio, não no formato que ela tem atualmente, já a Rose fala sobre isso, mas no formato que ela teve nos seus momentos mais marcantes no rádio do Rio de Janeiro. 23 horas, 0 minuto, 0 segundo. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. 23 horas, 1 minuto. 1.300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto. O falcão peregrino recebe este nome porque viaja muito. Um exemplo, chega ao Brasil voando desde a América do Norte. Você sabia? Um homem consome em alimentos por dia o equivalente a 2,5% do seu peso. 23 horas, 2 minutos, 0 segundo. Viu, Rose? A mulher já usava cosmético 350 anos antes de Cristo. Conversa na escola, no ônibus da escola, né? Você sabe aquelas perguntas enigmáticas, né? Mas você sabe de quem era essa voz feminina? O pim-pim-pim mais fino, que entrava sempre depois da hora certa, era dada pela voz da locutora Iris Lettieri. Isso. E eu procurei, assim, foi difícil achar, mas eu consegui achar a Iris, conversei com ela sexta-feira. Ela está com a mesma voz, é impressionante, apesar de ter passado dos 70 anos. Olha que legal, né? Então ela explicou que já era locutora quando foi convidada para gravar Todos os Minutos,
Então ela não precisava mais ir para a estação de rádio, ela gravava em outro lugar, né? Mas muita gente pensava, inclusive as crianças, principalmente as crianças, que a pobre locutora, Iris, ficava assim, em cárcere privado, 24 horas ali dentro da estação, dizendo a hora, minuto a minuto. Não podia se alimentar, quer dizer, ela só podia ir ao banheiro no intervalo de 1 minuto por minuto. Então é muito engraçado. Aí eu comentei isso com ela, né? E ela falou que era realmente uma lenda urbana, né? E isso, até os cochilos tinham que voltar correndo para falar 6 horas, 50 minutos, 6 tantos segundos. Mas ela falou que isso também ocorreu quando ela trabalhava, ainda trabalha no aeroporto internacional, mas quando ela começou a ser a voz do aeroporto, né? Aquela voz sensual, que convida os passageiros a embarcar em tal voo. Então, as pessoas também achavam que ela tinha cárcere privado no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Porque, poxa, a voz aparecia o dia inteiro, né? Que essa mulher tá aqui trabalhando o dia todo. Amarrada na cadeira, né? Ô, Rose, você sabe que o Hans Donner conta, né? O Hans Donner das vinhetas da TV Globo e tudo mais, ele conta que a primeira vez que ele veio ao Brasil, ele, quando chega no aeroporto do Galeão, ele ouve aquela voz: passageiros do voo 342, entrem. E ele disse assim: caramba, se a mulher do aeroporto é assim, esse país deve ser puro sexo. A frase é do Hans Donner dizendo qual foi a reação dele na primeira vez que veio ao Brasil para produzir vinhetas para a TV Globo. Muito interessante. Ela agora não dá mais o número dos voos, ela só faz os avisos especiais. Mas Eduardo Paes, recentemente, o prefeito, disse que a voz dela era um patrimônio do Rio e convidou então a Iris Lettieri para ser a locutora do BRT. Ela faz os informes do BRT. Interessante, né? Então quem tiver com saudade da Iris pode acessar o site dela sonorizado, todo sonorizado, que é www.irislettieri.com.br. E lá você pode saber que ela foi a primeira locutora do telejornal brasileiro, gravou spots até em russo, fazendo propaganda, atriz, é uma pessoa que tem uma vida ativa até hoje, muito legal. Bom, então, assim, é claro que as gravações das 24 horas eram reproduzidas já por um aparelho alemão chamado gerador de hora falada. Então, você não precisava ficar lá falando minuto a minuto, que é insuportável isso, né? Mas, depois, com o tempo, passou a ter algumas notas jornalísticas, utilidade pública, né, gravadas pelos locutores. Então, há pouco tempo eu vi, esse texto meu começou com um blog do Cássio Ribeiro, que incluiu esse trecho de programa que eu estou colocando hoje, né? Então, uma enxurrada de antigos ouvintes decidiu comentar. Então, as observações são muito divertidas, porque tem emoção, tem saudade, as pessoas sentem saudade desse conteúdo maluco. Um ouvinte falou que aprendeu muita coisa na Rádio Relógio, né? E tinha também, claro, a ladainha dos anúncios repetitivos. Eu me lembro, claro, Galeria Silvestre, a Galeria da Luz, quem não lembra? Era uma lavagem cerebral quase, porque repetia muito, né? Outro anúncio, material elétrico, alta e baixa tensão, atacado e varejo, retinto que canta de galo com preço de milho picado. Isso, material elétrico, aquela voz de material elétrico, alta e baixa tensão, atacado e varejo, repinto que canta de galo. E tinha pneu carregou, HM trocou, tem esses trocadilhos, versinhos. É verdade, Rose. Legal. Então, naquela época, quase ninguém tinha relógio de pulso. Era um luxo nos anos 60, né? 50, então, 60. O despertador também não era infalível. Então, nada melhor do que a rádio relógio para conferir a hora certa, né? Então, isso realmente fez parte da vida de todo mundo. Então, mais uma perguntinha para você. Você sabia que a formiga pode levar 70 vezes o seu peso? Eles viam uma enciclopédia lá, né? Que eles ficavam lendo, tinha muita coisa de mosquito, muita coisa de formiga, né? E que a luz do sol demora aproximadamente 8 minutos e meio para chegar à Terra. Aí falava, o prezado ouvinte sabia? Toque, 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 pim, 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 6 horas, 54 minutos, 0 segundos. Então, as pessoas começavam um dia assim, dessa maneira, e o que eu acho mais interessante, quer dizer, isso eu li, não ouvi, mas assim, são perguntas meio de ciência, assim, por exemplo, o coração da baleia da Groenlândia pode pesar até 5 toneladas, e que a palavra maricá, de origem tupi, significa capim de espinhos, né? Então, a Rádio Relógio, ela foi se transformando com o tempo, as pessoas passaram a ter
relógios passaram a ter despertadores melhores, né? Mas foi homenageado assim, pela rádio, pelo filme A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, lançado em 1985. A personagem Macabeia, que veio do livro da Clarice Lispector, né, uma obra da Clarice Lispector, ela, coitada, super humilde, super pobre, então a vida dela era pontuada pela Rádio Relógio do Rio de Janeiro. Então vamos ouvir mais um pedacinho para matar as saudades dos nossos ouvintes. Vamos lá. 21 horas, 29 minutos, 0 segundo. Rádio Relógio Federal, ZYJ 465, onda média, 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical, 61 metros, frequência de 4.905 kHz. Rio de Janeiro, Brasil. Duas horas, 6 minutos, 0 segundo. Chama-se Revolução Industrial o período histórico durante o qual a Inglaterra transformava-se de sociedade feudal mercantil em sociedade industrial, com uso cada vez maior de máquinas. Você sabia? Chaveco era uma embarcação com 3 mastros verticais ou levemente inclinados em direção da proa, próprio para o transporte de cargas. Estamos presentes em todos os minutos de sua vida. Duas horas, 7 minutos, 0 segundo. Rose, vamos então falar um pouco mais sobre a Rádio Relógio Federal, agora tratando da história dos proprietários, né? A propriedade que foi passando de uma mão para outra, não é isso? Em 66, a Rádio Relógio Federal passou a denominação evangélica Igreja Pentecostal de Nova Vida, do bispo Roberto McAllister, né? Isso, em 1966. Os domingos já transmitiu os cultos da Igreja Nova Vida, né, das 7 da manhã às 23 horas, e depois começou a ter a seguinte divisão, né? Depois mudou também. Então, no minuto 0 ao minuto 10, cinema no relógio, depois agenda relógio, depois relógio notícias, falando de esportes, café espiritual com o bispo Roberto, movimento cultural do relógio, relógio notícias, e você sabia. Isso na fase já, bispo Roberto, ou seja, de 66, essa programação predominou nos anos 70, 80, era essa divisão, né? Então, por exemplo, de 1 a 1h10 cinema no relógio, de 1h10 a 1h15 agenda relógio, 1h15 a 1h20 relógio notícias, e assim por diante, com a mesma lógica predominando em cada uma das horas, não é isso? Exatamente. Aí no ano 2000, depois da morte do Roberto McAllister, foi vendida para a Igreja Internacional da Graça de Deus e passou a ter várias fases. A primeira fase durou até 2006, quando adotou uma programação de música gospel, mensagem do missionário R.R. Soares, informações jornalísticas e participação de ouvintes. Em 2007, adotou uma linha mais jornalística, do estilo All News, né, sem música, mas com programas populares, esportivos, religiosos. Isso ficou até 2009. E a partir depois disso, então, virou nossa rádio FM, está no ar até hoje, né? E conforme a gente conversou, que eu não sabia realmente, hoje tem 3 tipos de horários, né? Uma só com pastor, um mix com mensagens, né? E a hora certa. E pastor com horário, e depois uma que menos prestígio só, dando o horário. Então a Rádio Relógio está no ar ainda, né? Isso, firme e forte, só que nessa rede da nossa rádio, em alguns momentos transmite os cultos e também os programas evangélicos sem a hora certa, em outros com a hora certa, intercalando esse conteúdo. Pois é, então esses 60 anos de história, mais ou menos, a Rádio Relógio Federal oscilou nos primeiros lugares entre as rádios AM na capital fluminense, né? E já ocupou o 3º, 8º lugar, quer dizer, era realmente popular. E
em 2013 o Ibope disse que estava em, não sei se é verdade, eu acho que deve ser, se eles publicaram isso, na quinta colocação. É bom lembrar, quinta entre as AMs, não é quinta geral da cidade. É exatamente. Quinta entre as AMs, mas lá pela 14ª, 16ª na geral, porque, na audiência geral, porque geralmente quando você junta a AM e FM, as emissoras de AM ficam bem atrás das em FM no chamado ranking geral, até por motivos óbvios ligados. Olá, amigos, ouvimos aí a parte bem interessante sobre a Rádio Relógio do Rio de Janeiro, que foi uma importante emissora aqui no Brasil. Não foi, digamos que não houve um encerramento, mas houve uma mudança total na programação, que apenas ela hoje informa os horários, certo? Sem programação específica, sem comerciais, sem nada, apenas informa a hora 24 horas. E vez por outra também está fora do ar, ok? Mas sem mais delongas, estamos aqui já com o nosso entrevistado da noite, ou seja, de certo modo, não é uma entrevista bem tranquila, mais um bate-papo, sem aquela coisa muito engessada, ok? Estamos com o nosso amigo, o Douglas Baiense, que é um empresário corretor de imóveis, dexista, rádio escuta e rádio amador, e entre outros temas, vamos falar com ele sobre a ativação SOTA. Então, desejando aí já a todos uma boa noite. Boa noite, Douglas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Boa noite, Antônio Avelino. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes. Ok. Bom, primeiro sempre perguntamos aos nossos entrevistados como surgiu a sua paixão pelo rádio, quer seja um rádio como dexista, como rádio escuta, e sei também que o amigo é rádio amador, PY1 Lima Lima. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória no mundo do rádio. Ah, maravilha. Realmente, essa paixão pelo rádio começou mais ou menos no final da década de 80, quando a gente tinha uma propagação muito boa, né? Eu lembro que lá em casa a gente tinha um radinho, e meu pai gostava muito de ficar ouvindo ali ondas curtas, essas coisas todas, e naquela época a gente pegava muita rádio, né? Então tinha aquelas rádios todas falando inglês, francês, chinês, japonês, a gente conseguia captar com anteninha fixa mesmo ali do próprio radinho, né? E aquilo ali era uma coisa assim fantástica, né? No final da década de 80 ali, a gente não tinha ainda internet, não tinha outras possibilidades de viajar pelo mundo, né? Então a gente viajava pelas ondas do rádio. E aquilo ali sempre ficou na minha memória, né? Naquele momento, na minha família não teve nunca um rádio amador, e ficou aquilo latente em mim, né? Aí me formei, né? Fui morar fora, morei muito tempo na Alemanha, e lá eu comecei a pensar em fazer a prova para rádio amador, né? Lá realmente a prova é muito difícil, tem que estudar muita coisa mesmo, é bem diferente da prova daqui do Brasil. Mas como a gente já estava vindo de volta, né, para o Brasil, isso foi em 2017, agora, eu esperei um pouquinho, e assim que eu voltei para Petrópolis, coincidentemente, a ROER, né, que é a rede de operadores de emergência, né, de radioamadores, na verdade é a rede de operações de emergência de radioamadores, ela abriu um curso, né, para justamente preparar as pessoas para fazer a prova da Anatel. E aí eu não pensei duas vezes, me inscrevi lá no curso, um curso gratuito, tem ainda hoje, né, o curso é feito 2 vezes por ano pelo menos, na última vez foi feito já virtualmente, né, com as tecnologias aí que a pandemia nos mostrou. E aí em 2017 eu realmente entrei de cabeça aí no curso, fizemos a prova, foi acho que abril de 2017, quando foi a prova, ou quando saiu o COER, e desde então eu tenho me dedicado aí ao radioamadorismo, né? Estou engateando ainda, são só 3, 4 anos só de certificado, né, de operador de estação de rádio amador, mas já estou bem enturmado aí e estou tentando contribuir ao máximo aí por esse radioamadorismo que tanto nos dá em alegrias, né? Muito bom. A cada dia a gente aprende um pouquinho mais e
sempre, né? Somos eternos aprendizes neste mundo, ok? Então, amigos, estamos entrevistando o nosso amigo Douglas Baiense, empresário, corretor de imóveis, DXista, rádio escuta e rádio amador, PY1, Lima. Bom, Douglas, conte-nos um pouco sobre essa ação, de certo modo, um evento que vai acontecer logo mais a partir das 0 horas UTC, ou seja, 20 horas aqui no Brasil, 21 horas, na verdade, aqui no Brasil, que chama-se a Ativação SOTA. Como surgiu essa ideia, quando vai realmente, quanto tempo ela vai perdurar? Conte aí um pouco sobre a Ativação SOTA. Maravilha. Antes, só queria fazer uma correção, que o indicativo, na verdade, é Papa Yankee 1, Índia. Mas esse é um erro muito comum que acontece com o meu indicativo, porque o Índia, né, o I em letra parece um L minúsculo, né? Então acontece muito isso, não tem problema. Então é Papa Yankee 1, Índia. Pois é, vamos falar do SOTA, né? O que é o SOTA? O SOTA, né, é a sigla de Summit on the Air, que significa em português, né, montanhas no ar. O nome remete até ao próprio IOTA, né, que é o Ilhas no Ar, né? Isso. E o nome vem daí. E agora a gente tem um monte, né, de vertentes, né? Tem o BOTA, que é o Beaches on the Air, que é o Praias no Ar. Tem o POTA, que é o Parques no Ar, que é o semelhante ao WWFS, que é um programa que também está muito vigoroso aqui no Brasil. Enfim, tem toda essa vertente aí de pegar uma parte geográfica, né, do nosso planeta e operar lá de cima, né? Seja uma ilha, seja uma praia, seja um parque ou seja uma montanha. No nosso caso são morros, serras, montanhas, etc., né? E esse programa foi criado lá em 2002 na Inglaterra, né? Começou por lá, espalhou rapidamente pela Europa, depois chegou nos Estados Unidos e em 2018 chegou aqui no Brasil, né? Então, qual é a essência desse programa, né? É um programa de diplomas, né, que distribui esses diplomas para os radioamadores e também para os radioescutas que fizerem alguns feitos predeterminados, né? Por exemplo, ativar 1000 montanhas, fazer tantos pontos, falar com tantos ativadores. Então tem lá uns feitos e de acordo com esses feitos você vai ficar elegível a receber um diploma, né? São diplomas bem bonitos e tal. Vai dar para enfeitar o chat, né, de uma forma bem elegante. Exatamente. E tem 3 vertentes praticamente o SOTA, né? Você pode participar como ativador, né? Ou seja, é o cara que pega uma estação portátil, leva lá para cima do morro, né, monta a antena, liga o rádio e fala com as outras pessoas. Então ele está ativando a montanha lá de cima. Tem os caçadores, né? Os caçadores são os caras que ficam mesmo ou no QPH, ou tem uns até que vão mesmo de carro para lugares que fiquem mais fácil deles entrarem em contato com os ativadores, né? Então não necessariamente é tão passivo assim, de você ficar só em casa ouvindo. Tem gente que vai realmente para estacionamento de shopping, vai para estacionamento de hospital. Estou falando isso porque tem alguns casos aqui de grandes colegas nossos, né, que fazem essa peripécia toda para falar com os ativadores. E, por último, mas não menos importante, né, tem a vertente dos radioescutas, né? Então, se você ouve um contato entre um ativador e um caçador, você também pode anotar o horário, a banda, a frequência, essas coisas todas que nós já estamos acostumados, né? E lançar depois lá no banco de dados mundial lá do SOTA, e aí o seu log vai lá para cima e você entra num ranking, né? Você começa a participar de um ranking seja de ativador, de caçador ou de radioescuta, e vai se comparando aí com os outros colegas mundo afora, né? É uma atividade muito interessante. Maravilha, bem realmente uma atividade bastante cheia para todos. Então, a informação que queremos saber é quais serão as frequências que vocês irão estar operando e como também quem pode e como participar.
Ah, maravilha, ótima pergunta. Então, agora, né, a partir de daqui a pouquinho, né, 9 horas da noite, eu tinha até programado fazer uma ativação já agora, surpresa agora à noite, mas eu me enrolei lá para preparar o equipamento para o final de semana, né? Certo. E acabou que eu desisti de subir a montanha agora, porque é uma montanha que chega, porque tem essa possibilidade também, alguns morros, né, não necessariamente quando a gente fala montanha, né? A gente pensa aquela montanha que tem que escalar, que tem que subir. Não. Tem de tudo no Sota. Tem montanhas dessa forma, né, que você só sobe escalando mesmo com corda. Tem outras com trilha, tranquila de fazer. E tem outras que chega até carro lá em cima. E aqui em Petrópolis nós temos algumas assim. E eu pensei, vou subir aquele morro ali. É o Morro das Antenas aqui de Petrópolis, para já começar no primeiro minuto, né, do final de semana, já começar, mas desistir, abortei essa missão e vai começar só amanhã mesmo de madrugada, amanhã cedo, vou estar subindo o morro. Mas então, quem pode participar? Qualquer radioamador pode participar como ativador, ou seja, subir a montanha e falar lá de cima, né? Okay. E qualquer radioamador pode participar como caçador, né? Ou seja, sabendo que vai haver a ativação, é só ficar em QRV, né? Ficar na coruja e esperar o momento certo para furar o PyLap e poder conversar lá, fechar o contato, marcar o pontinho lá com o ativador. E na última vertente que nós temos, na terceira vertente que nós temos no SOTA, qualquer pessoa como rádio escuta, né? Basta ter um receptor bom para captar as mais diferentes frequências do radioamadorismo. Você pode estar anotando aí os contatos. Bom, quais são as frequências que o pessoal usa, né? Estatisticamente, a nível mundial, a faixa de 40 metros é a mais utilizada. Certo. Né? 40 metros em primeiro lugar, depois vem 20 metros, em terceiro lugar vem 2 metros, ou seja, o VHF aí marcando presença, né? Então, todas as frequências permitidas do radioamadorismo são, então, usadas para fazer o SOTA. Né? Então, vai de cada um. Cada ativador, por exemplo, nesse final de semana, que já indicaram que vão participar, que vão ativar alguma montanha, nós já temos em torno de 15 ativadores, né, espalhados pelo Brasil. Vamos ter ativação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, dessas confirmadas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, vamos ter no Ceará também, no Piauí, né? E em Goiás. Então, você vê que está bem espalhado já pelo Brasil, né? E isso é só o pessoal que já confirmou, que está lá no grupo de WhatsApp, que mandou mensagem. Muitos outros ainda estão decidindo, assim, de última hora, né? Se vão participar como ativadores. Então é só ficar realmente de olho. Eu vou depois falar o nome de um site que dá para acompanhar isso muito bem, para saber quem que está online, dá para ver os spots também na internet, quem que está transmitindo naquele momento ali. Então é só ficar de olho nesses sites aí que vai dar para acompanhar muito bem, né? Maravilha. Agora explique o termo hora de subir a montanha. Essa palavra em si, a que se denota? Como você traduziria para a gente esse termo? Sim. Então, o que acontece? Eu coloquei até isso no site, né? Nós temos um site que está dando essas informações e remete também para outros sites importantes, né? Então, os ouvintes podem acessar sotabrasil.com.br, né? Sota Serra Oscar Tango Alfa Brasil.com.br, Sota Brasil tudo junto .com.br, e lá nós temos essas informações. E essa coisa de subir a montanha, né? Hora de subir a montanha, é uma coisa bem poética, né? Perfeito. Exatamente, porque o que acontece? Desde o século XVIII, é que o pessoal começou a subir montanha, assim, para poder ter essa reflexão, né? Poder ter contato com a natureza, né? Esses lugares inóspitos e tal. Começou lá na Europa com o alpinismo, né? Nos Alpes, e se espalhou pelo mundo inteiro como montanhismo, né? E o SOTA realmente junta essas
duas vertentes, né? Do montanhismo, né? Essa coisa do contato com a natureza, do esforço que a gente tem de subir, né, uma montanha para admirar lá de cima toda aquela beleza, né? Aquela belezura toda da natureza e juntar isso com a questão tecnológica do ser humano, né? Então o rádio, que é uma das maiores invenções do ser humano, sem sombra de dúvida alguma, né? Conseguir controlar as ondas eletromagnéticas, né, para poder transmitir voz, informação, né? É sem dúvida nenhuma, uma das maiores invenções do ser humano, que hoje é uma das coisas mais utilizadas, né, por nós, seja o Wi-Fi, né, o envio do sinal de televisão, as próprias telecomunicações aéreas, essas coisas todas. Então, você pegar toda essa tecnologia, né, essa coisa magnífica que é o rádio, né, e juntar com a natureza, então acho que traz uma harmonia muito grande, né? Perfeitamente. Então a gente realmente acha que está na hora de subir a montanha e ser feliz lá em cima, né? Perfeito, ou seja, se agregar a operação que está sendo feita, a ativação, o evento, se reunir com a natureza e transmitir aí os sinais e buscar realmente contatos com diversos amigos dos 4 cantos do planeta. Exatamente. E a montanha nos oferece uma coisa que cada vez a gente tem menos nos centros urbanos, né? Que aqui nos centros urbanos a gente tem muita poluição, né, de rádio. Verdade. Então, os colegas sabem disso, que moram num centro muito grande, ou então em apartamento, né? Como fica poluído, como o ruído vai lá para cima, né? S9 mais 10 no mínimo. Então, você subir na montanha, você tem ruído muito, muito baixo, né? Quando tem ruído. E dali você com 5 watts, né? Que eu geralmente o SOTA, não necessariamente, né? Mas geralmente por questões práticas, né? Por causa da questão do peso, né? De levar bateria, questão do rádio, você opera geralmente QRP. Mas eu já fiz contatos fantásticos com a Europa, com os Estados Unidos, com a Argentina, com 5 watts só lá de cima. Né? Coisa inimaginável no centro de São Paulo, por exemplo, né? Ou no centro do Rio de Janeiro. Impossível. Nos grandes centros. Então traz também essa alegria de você poder ir com pouca energia e muito longe, né? Verdade. Interessantíssimo. Porque quanto mais a gente se afasta dos grandes centros, menos poluição, menos interferências de todas as bandas, quer seja Wi-Fi, banda de micro-ondas, inclusive justamente antenas de celulares. Essas são terríveis também para a gente. Ok? Mas outra informação também interessante que nós queremos saber é para onde enviar os logs. Há algum e-mail específico? Muito bom saber. Essa informação é muito importante. Então, quem quiser saber mais um pouquinho, né, além do site sotabrasil.com.br, nós temos um canal do YouTube também que se chama Sota Brasil. Maravilha. A gente criou até um endereço de internet que já vai direto pro canal, que é tv.sotabrasil.com.br. Então, se os ouvintes digitarem tv.sotabrasil.com.br, já vão ser redirecionados diretamente lá pro canal, né? E lá nós temos muita informação a respeito. Tem alguns vídeos que mostram algumas ativações, né? Outras que mostram equipamentos e outras justamente essas que falam dos sites essenciais do SOTA. Esse é um vídeo muito importante lá no canal, que mostra, né, quais são os sites que as pessoas têm que acessar para mandar o log. A priori, você tem que entrar no site que chama sotadata.org.uk, né, de United Kingdom. Então é sotadata, tudo junto, .org, né, Oscar Romeo Golf, .uk, uniforme, quilo. E esse site lá você pode se registrar, né? Aí vai pedir seus dados, nome, e-mail e indicativo se tiver,
e aí você tem acesso a esse site, né, para você poder enviar os seus logs. E lá no canal do YouTube você pode ver procurar os vídeos, são os primeiros vídeos até do canal, que a gente explica justamente sobre isso. Como enviar o log, né, porque a interface é um pouco diferente, mas nada, é bem intuitivo, aliás, mas nada que seja assim muito difícil de fazer, é bem simplificada, e realmente a gente pode ir acompanhando o vídeo e fazendo o envio do log, tanto de caçador, rádio escuta ou ativador. Então, sotadata.org.uk. Certo. Essa ativação, Douglas, acontece ou vai acontecer apenas uma vez por ano? Quais são a periodicidade? Na verdade, qual a periodicidade que você quer fazer essa ativação? Apenas uma vez, 2 vezes no ano? Isso, Então, esse final de semana SOTA foi assim, um evento que a gente fez que teve como maior objetivo divulgar o SOTA aqui no Brasil. Né? E já até, ontem eu estava até fazendo uma live falando sobre o regulamento do SOTA, né? E muita gente participando e tal. E aí eu comentei justamente sobre isso, que nós conseguimos já atingir esse objetivo, porque, por exemplo, o canal dobrou de número de assinantes, né, o canal do YouTube, de gente, mais gente interessada, né, assim, em questões de um mês ele estourou, né? Por quê? Porque a gente realmente fez uma divulgação, né? Então, primeiro, esse final de semana SOTA, né, vão ser esses 2 dias aí, intensos de ativações, eles foram pensados em divulgar o SOTA, né? Maravilha. E também em motivar as pessoas a subirem a montanha, né? E a motivar também as pessoas a ficarem na rádio escuta ou na caça dos ativadores. Então, inicialmente, esse evento vai ser um evento anual, né? Mas nós estamos chegando, pelo menos acho que desde maio, a gente acho que teve ativação todo final de semana. Todo final de semana, pelo menos um ativador subiu alguma montanha, né, para poder ativar uma determinada montanha e poder falar no rádio. Então, o SOTA não é um evento assim bem pontual, né, que só vai acontecer uma vez dentro de um evento grande, como é o final de semana SOTA, que começa daqui a pouquinho. É uma atividade cotidiana, né? Se você acessar um outro site que chama SOTA Watch, né? A gente tem o DX Watch, né? E tem também o SOTA Watch. Você vê lá que no mundo, todos os dias tem pelo menos umas 50 ativações. Tem uns 50 colegas radioamadores. Lógico que esse número aumenta aos finais de semana, né? Como é normal no nosso hobby. Mas você tem sempre ativação. Os caçadores, isso é ótimo, né? Quem tem uma boa estação, conseguir captar os colegas também de fora, do exterior, para juntar os pontos lá do SOTA. Então, a priori, o SOTA é uma atividade assim, você pode fazer todo dia, se quiser, né? Tanto na caça como na ativação. E eu geralmente subo de 15 em 15 dias. Em 15 dias eu estou subindo um morro. Eu tenho um objetivo dentro do SOTA que é subir 100 morros diferentes, né, para ganhar um diploma. Eu estou muito longe disso, subi 40 por enquanto, desde 2018. Mas eu vou chegar lá nos 100 picos, né? Mas um evento dessa magnitude, que aí vão ser vários ativadores brasileiros ao mesmo tempo, né? A gente planejou uma vez por ano, mas provavelmente vai haver no final do ano ou no começo do ano que vem, a gente vai fazer então de 6 em 6 meses, um final de semana só para América do Sul, né? Então, esse é no Brasil, é o final de semana brasileiro, e para dezembro ou janeiro, vai ter o final de semana sul-americano do SOTA. Muito bom, maravilhoso. E não esqueça de mandar a mensagem que estaremos divulgando tanto no Boletim DX, como também aqui através da nossa rádio DX. Assim que tiver informações, pode enviar, que teremos o maior prazer em divulgar. Com certeza, muito obrigado. Vou contar realmente com esse canal aí para disseminação e divulgação do SOTA. Bom, outra informação que gostaria de saber, não só eu, mas todos os que estão ouvindo,
Haverá algum indicativo especial para essa ativação ou vai ser apenas dentro daquelas 3 faixas de frequência já informada, 40, 20 e 2 metros? Na verdade, cada ativador pode escolher ter um indicativo especial, né? O colega de Goiás, agora eu esqueci o indicativo dele normal, né? Mas ele pediu um indicativo especial, é o ZY2SOT, né? De SOTA, né? SOT ele pediu. Aqui também no Rio de Janeiro um colega pediu ZW1S, né, com S também de SOTA. Então cada ativador, alguns colegas pediram indicativos especiais, né? Certo. Eu vou ativar com o meu próprio indicativo, né? Papa Yankee 1, Índia. E eu acho que a maioria dos colegas vão ativar com o próprio indicativo. Mas alguns foram bem criativos, né? E criaram indicativos especiais para essa data especial. Perfeito, maravilha. Bom, algo mais que o amigo queira acrescentar? Fique à vontade aí para passar informações. Maravilha. Eu queria acrescentar que o SOTA, né, é uma atividade assim, aberta a todos, né, como a gente já comentou. E que uma outra modalidade dentro do SOTA também que casa bastante é a operação de satélite, né? Geralmente os contatos do SOTA necessariamente tem que ser no ponto a ponto, né? Tem que ser no direto. Não pode utilizar a repetidora. Mas o satélite é a única exceção. Então tem muitos colegas que se utilizam dos satélites de radioamadores, né? Para fazer ativação. Então eles estão ativando ao mesmo tempo satélite, né, ativando um determinado grid, assim como também fazendo ativação SOTA, né. E uma outra parceria muito boa que acontece entre o SOTA e o WWFF, né, que você está dentro de um parque, geralmente muitas montanhas estão dentro de parques, né, estaduais, nacionais, etc. E você ativa fazendo tanto o WWFF, né, Flora e Fauna, e faz também uma montanha do SOTA. Então também é uma parceria muito grande entre o WWFF e o SOTA. Espetacular. Sim. Outra coisa também que as frequências não são apenas essas 3 frequências, né, as bandas de 40 metros, de 20 e de 2 metros, são todas as bandas realmente, em todos os modos também, que são permitidos pela legislação para o radioamador poder operar, né? Então essas 3 são, sem sombra de dúvida, as mais utilizadas, né, por questões de praticidade, mas você pode usar, já fiz muita ativação em UHF, né, já fiz 10 metros, 15 metros também, então são todas, que a propagação estiver bombando, a gente está lá. Perfeito. Jogando o sinal para o ETA e aí onde os amigos estiverem conectados, ou seja, fazendo o que a gente faz, caçando as frequências no dial, então a gente vai conseguir captar. Exatamente. É como se fosse um mini DX de montanha, né? Isso. Em vez de você estar colecionando países, você está colecionando montanhas, no caso ali, né? Perfeitamente. Ok. Então, suas considerações finais, desde já agradecendo aí a sua disponibilidade para estar conosco aqui nessa noite, divulgando esse evento maravilhoso para todos nós, amantes das ondas do rádio. Dona Avelina, eu gostaria muito agradecer realmente do fundo do coração pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo participar aqui do seu programa e estar falando para os seus ouvintes, né? E essa abertura para poder divulgar o SOTA, né? Eu espero que muitos dos ouvintes se animem, né? Pelo menos acessar lá o site, dar uma olhadinha e realmente ficar na coruja ou realmente passar para a ação, né? Porque está na hora de subir a montanha, né? O SOTA tem essa pegada ecológica mesmo, tanto é que é proibido a utilização de
da energia, você não pode usar gerador que tem motor a combustão, né? Então são apenas utilizadas fontes de energias renováveis, né? Bateria, fotocélula, energia eólica, né? Placa solar. Então tem essa pegada bem ecológica também. Perfeito. Porque a gente está justamente buscando esse mundo louco que a gente vive, né? Veloz, né? Acelerado. Verdade. Sempre bom a gente poder ter um pouquinho de tempo para ter esse contato com a natureza, esfriar um pouquinho a cabeça e frear um pouquinho também essa velocidade insana que a gente vive nos dias de hoje, e de uma forma que junta dois hobbies, né, muito praticado por muitas pessoas no mundo inteiro, ou seja, o montanhismo e o radioamadorismo. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e espero estar de volta em breve aí, tanto falando sobre os resultados do final de semana, né, quanto o próprio final de semana sul-americano também e qualquer outra coisa relacionada ao SOTA. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Boa noite e obrigado à paciência aí dos nossos queridos ouvintes. Ok, nós que agradecemos. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Tá ótimo, Forte 73. Forte 73. Bom, amigos, chegamos ao final do nosso programa na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Para todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias, e até o nosso próximo programa. Bom fim de semana, amigos. Fui! Te peguei. Essa é a sua rádio. Ligada em você. 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 Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. Nossa Rádio DX. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.